Paz do Senhor, povo de Deus. Estou chegando com mais uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas, para nos alimentar espiritualmente. Você que está chegando, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também acione o sino da notificação para que você seja notificado assim que nós tivermos uma outra mensagem de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E também se você gostar da mensagem, se você entender que foi bênção para a sua vida, compartilhe esta mensagem para que outras vidas, outras pessoas também sejam abençoadas. Sem mais delongas, vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo é o 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, nós queremos hoje falar um pouco sobre esta palavra de Deus, esse texto sagrado que é um verdadeiro texto áureo. Porquanto ele tem, vamos usar essa expressão aqui, ele tem o peso de um peso de misericórdia tremendo para a nossa vida, de misericórdia de Deus, de graça de Deus. A palavra graça significa favor não merecido. O nosso irmão, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, que palavra é essa? Mas eu não posso entregar para você esse texto apenas de João 3,16, sem trazer alguma coisa à sua e à minha memória. Como, por exemplo, como tudo isso aconteceu, como tudo começou desde o princípio. A Bíblia diz que o Senhor, ele quando criou o homem, ele fez o homem do pó da terra. Ao contrário de muitos que dizem que o homem veio do macaco, eu costumo dizer que eu não sei o que aconteceu, que macaco parou, deixou de virar homem. Mas, enfim, a Bíblia diz que ele fez do pó da terra um homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Passou a existir como homem, como pessoa, como ser humano a partir daquele momento. Mas de tudo que aconteceu ali naquele jardim, eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Adão e Eva em colocar em prática, em exercer o que estava dentro deles, porquanto agora eles eram espírito, alma e corpo. Você sabe, nós sabemos que a alma, ela abrange as vontades, os desejos, os prazeres, os sentimentos, tantas outros, eu poderia dizer aqui, mas somente para a gente poder não perder o foco, a visão. E aí, eles exercem o direito do livre arbítrio quando eles desobedecem a Deus. E a partir daí, as consequências foi que entrou para dentro do homem a morte. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer, porque por um homem, se referindo a Adão, por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou, e com o pecado entrou a morte, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram.
Essa passagem é tremendamente esclarecedora para nós entendermos as consequências passo a passo após a desobediência. Muitas pessoas hoje, ao conversar conosco, eles dizem o seguinte: onde está Deus? Por que Deus não cura essa pandemia, não acaba com essa pandemia? Se Ele é Deus, Ele pode estalar o dedo e acabar tudo. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês nesta tarde, para que nós possamos entender que o plano de Deus é perfeito. É perfeito. Desde o seu intento inicial como a finalização. Ele é perfeito. Porque Deus, ao observar que o homem agora tinha caído, Deus então, ele lança a mão de todo o seu plano. Ele coloca em prática todo o seu plano. Ele vai levantando um após outro. Ele levanta Abraão, ele levanta Isaac, ele levanta Jacó, ele levanta Moisés, ele vai levantando os profetas, até chegar em Jesus. Até levantar o seu próprio filho. Porque todos vieram de Adão. Adão é o pai de todas as nações. E sendo assim, nenhum deles teria condições de resgatar o homem agora caído. Mas Jesus não. Apesar de Jesus ter nascido do ventre de uma mulher, do ventre de Maria, a Bíblia vai dizer que ele é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. O anjo, quando chega no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, verso 38 e 36, ele vai dizer para Maria: bem-aventuradas és tu entre as mulheres. Ou seja, ela acha graça diante de Deus. A sua postura, a sua conduta, a sua maneira de agir faz com que Deus se agrade dela. E resolve então me perdoe. Ele agora vê total condição de colocar em ação o plano que ele iniciou lá atrás no princípio. Porque Jesus não morre. Ele morre literalmente quando ele sobe no ano 34, no dia 14 de Abib, o primeiro mês de todos os meses. Porém, quando ele sobe no Gólgota, ele morre literalmente. Mas ele já havia morrido no plano divino de Deus. Porque Deus não foi pego de surpresa por nada que está acontecendo ou que aconteceu. Deus não é pego de surpresa. Ele já sabia de tudo. E no seu plano divino, ele já sabia que Jesus teria que nascer, viver, morrer e também ressuscitar, para que a obra fosse completa. E aí, quando o anjo chega até Maria, ele diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, de ti nascerá o Salvador do mundo. Ela fica espantada porque ela vai dizer para o anjo: eu sou virgem, eu nunca tive contato, eu nunca me acheguei a homem nenhum. E o anjo vai dizer para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja, ela seria fecundada de uma maneira milagrosa, inexplicável, pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus, quando ele vem, ele nasce homem, mas ele vem do Pai. Ele é uma consequência do Pai no ventre de Maria. E nós já conhecemos a história. Jesus cresce, cumpre o seu ministério e chega a sua hora de subir à cruz. E ele morre. Mas se ele tivesse nascido, vivido, morrido e não tivesse ressuscitado, ele seria semelhante a todos os homens que nós devemos honrar com seus feitos. Dom Pedro I, Tiradentes e tantos outros que nós não vamos citar aqui para nós ganharmos tempo, mas
Todos eles tiveram uma participação importante na construção de uma sociedade, na história. Porém, Jesus foi além de todos eles. Jesus ressuscita ao terceiro dia. E quando ele ressuscita, João, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele vai agora delegar esse poder a seus discípulos. Ele vai dizer: ide, portanto, olha que pregai, ensinai as outras nações, ensinando-as a guardarem tudo que eu vos tenho ensinado. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19, ele vai dizer, versículo 19: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, os discípulos tinham ali agora uma palavra, uma promessa de Deus, de Jesus, que eles não estariam sós. E agora? E agora, meus queridos? O que nós estamos vivenciando? Nós estamos diante de uma pandemia. Nós estamos confinados dentro dos nossos lares. Nós estamos dentro de uma quarentena. Pessoas estão em pânico, em crise, porque a morte assombra. A morte traz pavor. Porque ninguém que morreu, com exceção de Jesus, ninguém que morreu voltou para dizer como é que é lá. Porém, Jesus venceu a morte. A morte não pôde detê-lo nas sepulturas. Por isso que João agora vem dizer, agora sim, vamos falar um pouco sobre o texto lido. A base da nossa ministração, João vem dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele, não tem acepção de pessoas aí, é qualquer uma pessoa que nele crê, colocar fé em Jesus, na obra que ele fez, não morrerá, mas vai ter a vida eterna. Só que João não está falando da morte física, que eu e você haveremos de passar por ela se Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Todos nós passaremos por ela. Porém, João está se referindo à segunda morte. Exatamente. Que é a morte espiritual. Lá no livro do Apocalipse, ele vai dizer, o mesmo João vai dizer, que foram abertos livros e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, o inferno ainda não é o pior lugar. Haverá um lugar pior ainda do que o inferno, que é o lago que arde com fogo. Então, quando Deus entrega o seu Filho, quando ele coloca em ação o plano de redenção de Jesus Cristo, o que ele faz, a tentativa de Deus é livrar a mim, a você, a todos nós, a humanidade, do lago de fogo, da segunda morte. E as pessoas estão apavoradas hoje, preocupadas com a Covid-19, se vão morrerem ou se vão viverem. Tudo bem, nenhum de nós aqui quer morrer e quer dizer que está se lixando se passar ou não pela morte. Não, a verdade não é essa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para algo pior que está e que pode acontecer. Essa primeira morte, ela não significa absolutamente nada para Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos que preciosa é a vista do Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer, porque o viver para mim é Cristo, e se eu morrer, é lucro, é ganho. Mas não obstante, nenhum de nós quer morrer, quer perder a vida física,
porque ainda temos muito o que fazer, acreditamos nisso. Então, eu preciso que você entenda o plano de Deus para a sua vida. Porque no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 8, Jesus dá uma explicação sobre essa questão. Ele vai dizer, e quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo, veja de novo a palavra mundo, não é o mundo sistêmico, mas as pessoas que compõem o mundo. Então ele vai dizer, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 9, ele dá uma explicativa. Ele fala do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou da justiça, porque já o príncipe do juízo, porque já o príncipe desse século, se referindo àquele que aprisionava a humanidade, que aprisiona a humanidade, está julgado, e não somente julgado, mas também condenado. E da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, ele veio, cumpriu a obra que ele tinha que fazer, morreu, tá? Mas ele ressuscitou. O Espírito Santo ressuscita Jesus Cristo no terceiro dia. E quando ele ressuscita, ele mesmo vai dizer que ele também levantará a muitos que creem e que confiam na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Por isso que ele fala que ele vai para o meu Pai, ele volta para Deus. Ou seja, eu e você, nós também estamos aqui. E o que nós esperamos desta vida? Nós devemos nos preocupar, devemos sim nos preservar com os cuidados, todos os cuidados que são necessários e que são colocados para que nós tenhamos cuidado, para que a gente não seja contaminado com o coronavírus ou com qualquer tipo de doença. Devemos preservar a vida, amar a vida, porque ela não nos pertence, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. Agora, depois dessa vida, um dia esse corpo será sucumbido pela morte. Como diz Salomão, no Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer que o pó volte ao pó, mas o espírito volte para Deus que o deu. O espírito é a vida que eu recebi de presente de Deus. E o pó é essa carne, esse corpo fragmentado, esse corpo caído, que precisa ser resgatado por Jesus, pela sua infinita misericórdia e pela obra que ele realizou na cruz. Quando isso vai acontecer? Quando eu e você confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Esse é o princípio da salvação e da obra de redenção que Deus planejou para o mundo. Se toda a humanidade, desde Adão até o último vivente, quisessem aceitar o plano de redenção que Jesus realizou na cruz do Calvário, há lugar para todos. Haveria lugar para todos. Porque Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, vós estejais também comigo. Meus queridos, nós precisamos entender, nenhum de nós vamos ficar aqui para semente. Um dia nós vamos ter que voltar para Deus. Porém, é a hora de nós colocarmos esse livre-arbítrio que Deus nos deu lá atrás, através, quando Adão é criado por Deus, no princípio da criação, colocar em prática esse livre-arbítrio e decidirmos pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não estou te chamando para fazer parte de um grupo de religiosos, porque se a religião salvasse, o mundo estava salvo. Tamanha é os milhões de religiões que existem por aí.
A religião, a palavra religião, no seu original grego, significa religar. Ela deveria ter sido criada para religar o homem a Deus, para levar o homem a Deus. Mas, não obstante, as religiões têm sido criadas para levar os homens a um sistema, para levar os homens a outros homens, a um conceito religioso. Então, eu preciso te dizer que a Bíblia diz que se com a tua boca confessar a Jesus Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, a saber, se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e em teu coração, aqui dentro, na sua alma, no seu interior. Coração não fala de um órgão que pulsa sangue, que leva sangue do cérebro até os pés, mas fala da sua alma, do seu desejo, da sua vontade, do seu livre-arbítrio, do seu poder de decisão. Ele diz: se em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, que ele não está morto, que ele está vivo, que ele vive e reina para sempre, então será salvo. Ou seja, também está escrito em Romanos 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que mais precisamos nesses dias, nesse momento, é de salvação. Se chegar a cura, se chegar a vacina ou algum medicamento, se Deus abençoar algum homem com Parnassá, com a bênção da revelação divina, para que esse ser descubra ou revele, ele não vai descobrir, ela já está descoberta. Deus só precisa revelar para esse cientista a cura ou a vacina. Eu quero te dizer, um dia, de qualquer maneira, nós vamos morrer. Esse corpo vai ser sucumbido pela morte. Mas se você crê na obra redentora de Cristo, então você também será ressuscitado como ele um dia foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar nesse instante. Eu quero fazer uma oração. Eu sei que esta palavra, que esta mensagem está chegando em muitos lares de pessoas que não são evangélicas, pessoas que estão confinadas. Tenho recebido contatos com pessoas que estão com medo, apavoradas, com medo da morte, com medo de morrer. E nós temos visto muitas pessoas descendo sem essa oportunidade. Então, esta palavra está entrando no seu lar. Você permitiu que eu chegasse até o seu lar. E eu quero te convidar agora. Eu quero fazer um apelo para você não fazer parte de uma religião. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não tem certeza da sua salvação, que tem medo da morte. Ora, eu quero te convidar nesse instante a receber esta oração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor Deus que escreva o seu nome no livro da vida. Se esteja onde você estiver, no seu lar, na rua, no trabalho, no hospital, aonde quer que esteja, que esta mensagem alcance a sua vida. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você e com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia, nos capacitando também para sermos também vidas que foram ressuscitadas com Ele. Meu Deus, essa mensagem chegou nesse lar, entrou nesse lar por permissão desta pessoa. Esta pessoa está agora, meu Deus, com os seus joelhos dobrados ou talvez deitado num leito de hospital,
não importa a situação, a condição que esta pessoa se encontra, mas eu quero pedir ao Senhor que aceite agora esta súplica, aceite agora, meu Deus, este ato de arrependimento, essa condição que esta pessoa se encontra, meu Pai. Só o Senhor é quem pode alcançá-la aonde quer. Nós estamos vivenciando um momento de isolamento social, mas o Senhor pode ir em qualquer lugar que agora esta pessoa está orando e pedindo ao Senhor: salve minha alma, salve a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, escreva o nome, Senhor, desta pessoa agora no livro da vida e permita que também ela venha fazer parte desta multidão de miríades e miríades de homens e mulheres que se renderam à obra e ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que você compartilhe esta mensagem para outras pessoas que também estão tão carentes como nós, nesses dias de isolamento social, para que a graça de Deus, para que a misericórdia de Deus também possa alcançá-los. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.